Muito bem. Eu acho que sempre é uma grande alegria quando podemos celebrar a vida uns dos outros. Saber que é Deus que tem sido fiel na vida desses irmãos e nós queremos ser parte da sua vida como igreja. Amados, nós temos vindo a olhar o livro de Atos. Começamos a porção que começa no capítulo 13. Estamos no mês de missões e temos vindo a considerar isto, o que Deus está a fazer na obra missionária e particularmente usando a vida do apóstolo Paulo na companhia de Barnabé e outros que faziam parte das jornadas missionárias que nós temos vindo a observar nesses dias. Hoje eu quero continuar ainda no livro de Atos, e quando vamos olhar algumas coisas que vão nos deixar um pouco desconfortáveis, porque vamos ler e parece o que está a acontecer entre pessoas a quem Deus está a chamar para o ministério, e como é que o Espírito Santo de Deus dá direcionamento que para o nosso modo de pensar e com a nossa mente finita, não conseguimos perceber como é que Deus pode impedir enquanto estamos com todo o fervor para fazer o trabalho, mas precisamos de ver a agenda de Deus. Basicamente, o que nós temos, eu quero olhar para esse texto. Se os irmãos se lembrarem, na semana passada, no capítulo 15, de 1 a 35, conseguimos ver que logo nos primeiros 6 versículos, alguns que vieram dos judeus havia ido no meio da comunidade, da igreja dos gentios, e começaram a dizer que a salvação não é somente pela fé, mas temos que cumprir a lei mosaica e a circuncisão e tudo mais. Era basicamente salvação igual fé mais alguma coisa. E esse texto de Atos, capítulo 15, serve realmente de trampolim para o que você e eu podemos ver ao ler o livro de Gálatas. Gálatas vai entrar na mesma situação em que nós estamos a ver, onde o peso das leis, das tradições, começa a tomar primazia no lugar da fé somente. É por isso, sendo o mês da reforma, no meio do boletim, eu imprimi as 5 solas que advêm depois da reforma de Martim Lutero e os que o seguiram. E como podem ver, nessas 5 solas, a primeira que tem lá é sola fide, somente fé, então salvação pela fé. Então houve reafirmação na história da igreja da salvação pela fé, e vemos que a Bíblia era essa única regra de fé e conduta. E vamos ver que a fé deve ser em Cristo somente por aí fora. Leia isso quando chegar em casa e tiver oportunidade. É bom entender. Dia 31, geralmente, é celebrado o mês da Reforma Protestante. Eu prefiro colocar a Reforma da Igreja no século XVI e tirar essa palavra protestante, porque ela traz um pouco de confusão para os que olham para a palavra. Mas eu quero que os irmãos olhem para isso. Martim Lutero prega as 95 teses em Wittenberg, na Alemanha, em 1517, e temos então a reforma se segue com tantos outros reformadores e nos chega a nós. Eu penso que precisamos, em pleno século XXI, começarmos a pensar na reforma. Eu acho que está na hora. Há tanta coisa que está acontecendo no meio da igreja em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus. E tive o ensejo no sábado passado de dirigir-me aos pastores da nossa denominação, da nossa convenção, sobre o combate ao sincretismo religioso. Como as pessoas trazem muita bagagem lá de fora e junta com os ensinamentos bíblicos e fazem aquela mescla, torna-se uma só coisa. Eu penso que muitos crentes assim, tem batidores em casa, põe laranja, banana, maçã e tudo mais, e bate tudo, uma só coisa. E faz isso com a fé cristã também, é complicado. Sabe que eu comecei a pensar, alguns crentes vêm lá de fora,
com um caminhão cheio das tradições religiosas, cheio dos ensinamentos das seitas e religiões. Está num caminhão, quando chega na igreja diz, esse caminhão é pequeno, vou vender e vou comprar maior. Deixa o que eu trazia e também vou pôr o que vou receber na igreja. Então mescla tudo. E isso é chamado sincretismo religioso. E espero que leiam no boletim algumas coisas sobre isso. E se tivermos mais, quem quiser ouvir, podemos conversar sobre isso. Falo isso porque na semana passada estivemos a falar um livro de Atos, capítulo 15, onde alguns desses judeus chegam e dizem, não, Paulo, Barnabé, vocês pregaram sim, mas dizer-me que só fé é suficiente não é possível. Temos que guardar as nossas tradições e temos que não só guardar, mas impor a todos os outros que podem vir a clamar o nome de Jesus, que devem ter essas tradições. Mas hoje nós vamos entrar neste capítulo, continuando a partir do versículo 36. Há de lembrar que num período de sensivelmente 10 anos, Paulo anda nas 4 províncias maiores, a Macedônia, a Ásia, que hoje temos a Ásia Menor, falamos, e entra na Galácia e por aí fora, Macedônia. Então, é uma viagem grande. Olha que eles não tinham, nem tinham carros, não tinham aviões e nem tinham celulares para dizer, está aqui o WhatsApp, aguenta, não vou chegar a hora. Não tinha nada disso. Mas mesmo assim, foram fiéis em fazer a obra de Deus. Amados, nós temos todo o encorajamento que precisamos no meio desses homens. Prevê-se, os que fazem esses estudos detalhados, que cerca de 13.400 milhas, ou mais ou menos de 24.783 quilômetros, teriam sido percorridos pelo apóstolo Paulo nessas viagens. É viagem longa, sem carro e sem avião. Ok? Então vamos hoje olhar nas nossas Bíblias, Atos capítulo 15, a começar no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Nós vamos ler o resto do texto à medida que nós vamos avançando. É muito interessante olhar para esta passagem em Atos. Interessante porque a missão era clara e a missão era avançar com o trabalho que Deus havia colocado no coração deles. Eu quero fazer uma observação. Vamos falar sobre aqui fortalecendo a fé dos salvos. Era importante para Paulo. Ele, depois daquelas discussões todas que ocorreram lá em Jerusalém, naquele concílio, cartas escritas para consolar os irmãos e deixando apenas o necessário que deviam guardar, Paulo simplesmente olha para Barnabé, o seu amigo, colega de ministério, e diz, é tempo de voltarmos e fortalecer a fé. Como eu queria ver a igreja olhar para novos crentes depois do batismo, dizer que temos que continuar a fortalecer a sua fé. Então, é assim que acontece. E eles vão. Primeira observação que você vai ver quando olha para isso, é uma necessidade de um acompanhamento àquelas pessoas que têm convertido-se a Cristo. É interessante que você olha, Paulo diz para Barnabé, vamos, tornemos-nos a visitar nossos irmãos. E é interessante que essa missão não era apenas para uma igreja preferida em algum lugar, mas a mensagem, o trabalho era de tamanha magnitude que Paulo via a necessidade de passar por todos os pontos que eles haviam estado. Diz o texto, por todas as cidades em que já anunciamos. O evangelho já havia sido pregado,
a palavra de Deus já havia sido recebida e Paulo e Barnabé não só tinham evangelizado, não só tinham feito discípulos, como vimos no capítulo 13 e 14, mas também haviam nomeado e indicado líderes para o avanço da igreja. Mas mesmo assim, Paulo via necessidade de voltar, fortalecer, encorajar os convertidos nessas regiões. Não houve nenhuma divergência quanto à natureza da missão. Não havia nenhum problema sobre o que Deus quer que nós façamos. Menos mal que realmente, se toda a igreja continuar unânime na missão que Deus tem para ela, eu acho que é a melhor coisa que nós podemos ter. Entre Barnabé e Paulo não havia divergência, não havia dificuldades de entender que era correto, era oportuno e era importante voltar e edificar a fé dos salvos nas cidades que haviam estado. Mas nesse processo de discussão e planificação de retorno para o reforço da fé dos irmãos, houve uma situação que parece problemática em termos de como esse trabalho devia ser feito. A divergência não estava na missão e sua natureza. A divergência veio em termos do modo, a estratégia de como isto que vamos fazer deve ser feito. É onde começou a haver umas diferenças de opinião. E diferenças de opinião não é um problema, se forem diferenças honestas. Há, às vezes, divergências que só existem por causa de interesses pessoais. Eu quero avançar a minha agenda é a melhor, não há nenhuma outra agenda que pode entrar senão a minha, se não concordar comigo estamos muito mal. Não é isso que está acontecendo aqui. É uma divergência saudável de um certo modo, mas a palavra usada ali, que houve contenda, não é uma palavra muito pequena. É uma palavra cheia. Houve uma agitação ou erupção, explosão, fúria, se você quiser usar a palavra usada quando o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Não é uma palavra pequena. E aí, Barnabé diz, olha, eu acho que é oportuno que vamos ajudar aquele que nos desertou na primeira viagem, quem sabe podemos investir nele e vamos ver alguma diferença. Lembra? O nome Barnabé, na verdade, essa sempre vem consigo o elemento de consolação ou encorajamento. E ele quer sempre ver esse, não quero deixar ninguém atrás, vamos ajudar esse. Mas Paulo via isso diferente. Paulo disse, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. No capítulo 13, versículo 13, encontramos João Marcos lá em Panfilha dizendo, eu tenho que voltar, não dá para ir. Então Paulo olhou para isso, que talvez não estava preparado e talvez não é a pessoa, o melhor membro da equipa para fazer face. Eu sei que é um pouco difícil olhar para a posição de Paulo, mas se lembram que Paulo, toda a viagem, na primeira viagem missionária, não foi uma viagem fácil, foi? Paulo foi deixado por meio morto, se lembra da situação? Quando chegava a tática e a estratégia de Paulo quando entrava nas novas cidades, nessas 4 províncias, sempre ia a uma sinagoga. E lá tinha o quê? Judeus. E certamente Paulo não tinha dúvida que situações adversas podiam se levantar. E ele diz, esse irmão não esteve pronto e não vejo pronto para nos acompanhar na viagem. E ele assim se pôs na posição. Mais uma vez, a missão não tinha nenhum problema. Todos estavam totalmente de acordo quanto à missão. Espero que esteja a sair a mesma coisa, não é isso? É uma questão apenas de estratégia que está acontecendo. Houve diferenças na questão estratégica, mas a missão era a mesma. Mas, no meio de tudo isto, a situação levou a essa erupção das emoções, uma agitação, explosão e furor em termos de como esses 2 amigos estavam.
Vocês não pensem que isso foi fácil para Paulo, ter que ter a separação com eles, porque Barnabé foi o homem que o encorajou lá atrás, se lembram? Quando todos estavam querendo atacar a Paulo, foi Barnabé que o encorajou. E agora iria ser o seu conselheiro, iria agora ser, vamos chamar, o seu pai na fé. Agora teria que continuar sozinho. Não foi fácil. E nem foi fácil para Barnabé, mas, por outro lado, era necessário que Barnabé exercesse os seus dons e a sua capacidade de poder ajudar aquele que precisava muito da ajuda dele, até mais do que o próprio Paulo. Então o texto diz, versículo 39, e tal contenda houve entre elas que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas agora, é muito fácil ficarmos focalizados só na divergência, só nessa erupção que culminou com a separação dos dois. Mas precisamos de olhar coisas boas. Sabe, mas pastor, que coisas boas podem acontecer? Veja no versículo 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. É muito interessante que você está a encontrar. Estás no meio de um trabalho a avançar, estás no meio de ver um novo membro integrado na equipa que talvez não viesse a ser parte da equipa, mas não só, nós vemos que a igreja esteve por trás em termos de ajudar que a missão não fracassasse. Diz que foram encomendados pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e confirmando as igrejas. O desejo era continuar a fortalecer as igrejas. Portanto, há coisa positiva. Uma outra pessoa tem uma oportunidade de servir, mas, por outro lado, Barnabé tem uma oportunidade de investir em João Marcos para fortalecer na fé, porque mais tarde nós vamos ouvir Paulo dizer o quê? Enviai-me a João Marcos, porque me é útil. O tempo não havia chegado para João Marcos, mas o tempo havia de chegar para ele, e vemos que Paulo o chama para que ele faça parte disso. Não só essa é a coisa positiva, a outra coisa positiva que nós encontramos é que agora são duas viagens a acontecer. Vejam só. Um lado, Paulo vai com Silas e pelo caminho, como vamos ver, encontra mais um membro que vai ser arrolado no grupo, certo? E não só para ali. Encontramos que Barnabé sai com quem? Com João Marcos, e sabe o que acontece? Quando eles vão a Chipre, a cidade natal de Barnabé, eles começam a pregar a palavra, a fortalecer a fé dos irmãos. Houve uma multiplicação. Eu não recomendo que haja divisão da igreja para multiplicar, mas o que eu estou a dizer é importante ver quando desacordos honestos, sublinha a palavra honestos ocorrem, temos em conta que Deus está a trabalhar, porque se Deus não estiver, vai ser uma bagunça, como dizem os brasileiros, vai ser uma confusão, vai ser um problema. Mas simplesmente o que nós temos que encontrar aqui é que, apesar dessa discussão renhida entre os dois amigos, que não deixou nenhum dizer, que bom, eu ganhei, nada. Não vejo Paulo a dizer que eu ganhei. Não. Ambos foram e fizeram um trabalho e vemos que houve bênção no meio das pessoas e a igreja foi fortalecida e precisamos de olhar coisas positivas. O problema que nós temos é que sempre queremos olhar as coisas negativas e fixamos os olhos na coisa negativa e mais nada. Esse é o problema da igreja lá no passado e é o problema da igreja ainda hoje. Queremos maximizar nas coisas negativas e não maximizar nas coisas positivas. Por que não tomar um tempo e valorizar as coisas boas que há? Às vezes uma coisa negativa é uma mesmo, como estamos a dizer, e há centenas de coisas boas, mas conseguimos tirar os nossos olhos de todas as coisas boas e afixamos os olhos em quem? Numa coisa negativa. Vocês se lembram? No livro de Números, capítulo 13 e 14,
Deus diz a Moisés, manda 12 espias para verem a terra e averiguarem a terra na qual nós vamos entrar. Se lembra da história? Os 12 vão para lá e quando chegam lá, apenas Josué e Caleb dizem, claro, é o que Deus nos disse, vamos a isso. 10 voltaram a dizer, aos seus olhos parecemos o quê? Gafanhotos. Olharam mais para os gigantes da terra do que olharam para o Deus que está acima dos gigantes da terra. E muitas vezes gastamos mais tempo nas coisas negativas, como fizeram esses homens, em vez de dizer, se Deus está nos mandar para esta missão, a despeito de podermos estar em caminhos diferentes, não percamos o foco, avancemos e façamos o que é bom e o que Deus quer que nós façamos. Muitas igrejas morrem. Sabem por que morrem? Porque gastam a maior parte do seu tempo a discutir coisas que não têm valor nenhum. No lugar de gastarem tempo a definir estratégias, a se envolverem na missão que Deus deu, gastam tempo a bombardearem-se uns aos outros. O pior exército já visto é a igreja, que sempre continua destruindo os seus feridos. Em vez de encorajá-los, em vez de estar com eles e avançar, como Barnabé fez, aqui está um menino que não foi visto qualificado para a tarefa, mas eu vou estar ao lado dele e vou ajudar. Como eu queria ver tantos Barnabés no meio da igreja, que quando alguém é deixado de fora, alguém diz, eu vou investir meu tempo nessa pessoa e vou avançar. Como eu queria ver Paulo dizendo, ok, eu não vou sozinho, vou trabalhar em equipa, vou trazer as Silas comigo e a missão não vai parar. O importante é unidade na missão e as nossas diferenças deviam ser a menor coisa a ser levada tão fortemente no nosso empreendimento missionário. Tem um amém? É o que devíamos fazer, mas o texto continua. Certamente não só havia essa necessidade, mas havia aí a necessidade de definição realmente de prioridades na obra. Se você olhar para os versículos, esses 36 até 41, na verdade estamos, o versículo 1 do capítulo 16. Houve um erro meu na digitação. O versículo 1 do capítulo 16 até o versículo 4, lemos o seguinte: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discipulado por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. O que está acontecendo? Há uma necessidade, as nossas prioridades devem ser bem definidas. Se você olhar para o que está acontecendo com Paulo, ele está aqui, você lê assim, ele encontrou a Timóteo. Nós estudamos na semana passada que não devíamos colocar a circuncisão como elemento para a salvação. Como é que agora estamos a ver Paulo, que acabou de sair de um concílio de Jerusalém, e agora ele encontra aqui um homem de bom testemunho na comunidade chamado Timóteo, e ele era filho de uma judia, que era crente, mas o pai grego, presumivelmente não crente, e eles então, apesar de ter um bom testemunho, Paulo diz, eu vou agora trabalhar no meio, se alguém pode olhar o computador lá, parece que ficou alguma coisa ali. Então Paulo diz, tenho esse homem que devia estar comigo, mas ele tem uma situação que pode ser um empecilho no trabalho que vamos fazer. E isso pode ser empecilho no trabalho que vamos fazer. E então, é o que ele começa a colocar aqui. Paulo começa a dizer, olha, se nós levamos a Timóteo, um homem não circuncidado, e como era costume sempre, Paulo chegava na cidade e entrava na sinagoga, no meio dos judeus. Lembra o que havia acontecido atrás?
os judeus sempre invejosos faziam coisas que não eram boas. Então Paulo diz, eu não vou deixar uma coisa pequena ser uma perturbação para a nossa missão. Vamos definir as prioridades de maneira correta. Timóteo, aguenta um pouquinho a cirurgia, você pode aguentar, mas não podemos deturpar toda a missão por causa de uma coisa como essa. Afinal de contas, a tua mãe é judia também. Mas lembra que Paulo aqui não está a dizer que Timóteo tem que se converter através da circuncisão. Por quê? Porque o texto já nos diz que esse Timóteo era um irmão que tinha boa reputação. Era uma pessoa comprometida com Jesus, era uma pessoa bem recebida e era bem conhecida e era bem aceita na comunidade. Portanto, a salvação dele não está em causa. A avó e a mãe tinham feito um bom trabalho neste menino e sabemos que Deus tinha feito um bom trabalho nele. Então não é salvação. Essa circuncisão não é para salvação, mas é uma questão estratégica e definição de prioridade. Nós vamos dar prioridade ao povo que queremos ver fortalecido, encorajado, e não dar prioridade a essas diferenças minúsculas. Então, Paulo, tomando o circuncidor, e diz a razão. Qual é a razão? Por que houve circuncisão? Está lá no texto. Ok? No versículo 3, na segunda parte. A circuncisão ocorre em Timóteo, por quê? Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Por todo esse lugar que Paulo havia de passar, havia de encontrar judeus. E lembra que alguns desses judeus continuam defensores de que a circuncisão tem que ser parte da equação da salvação. E então Paulo diz, eu não vou deturpar a missão por causa disto. Vamos resolver essa questão, tirar do nosso caminho e vamos estar livres para anunciar a mensagem e fortalecer a fé dos irmãos. Então o texto diz, por causa dos judeus isso aconteceu, porque todos sabiam que seu pai era o quê? Grego. Se é grego, consequentemente Timóteo não está a observar as tradições judaicas. E sendo grego, e sendo filho, menino de um grego, tinha que seguir as tradições do pai, e não da mãe que era judia. E agora, sabedor disto, Paulo, eu creio que Deus lhe deu inteligência suficiente e sabedoria adequada para que não pudesse impedir e atrapalhar a missão com coisas tão ínfimas como a circuncisão. Então, eles foram. Duas razões foram aí da circuncisão. Por causa dos judeus e porque todos conheciam Timóteo. E quando iam passando pelas cidades, lhes pregavam para anunciar a mensagem. Então, nós vemos ali as prioridades bem definidas e nós vemos o trabalho continuando da melhor forma possível, porque houve o crescimento da igreja. O texto nos diz que não só houve essa estratégia definida, mas houve efeitos positivos em que a igreja, então, foi encorajada. A outra coisa importante que nós temos que ver é a intervenção divina na obra. Então, Deus intervém. Veja comigo, nos versículos 6 a 10. Quando você lê nesses versículos 6 a 10, diz o texto, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. É muito interessante. O que está a acontecer agora? Paulo está animado. Está com ele uma equipa de 2 outros membros. Silas está com ele, Timóteo está com ele, e já removeram os obstáculos, estão a avançar com a missão, e como se não bastasse, com todo o ânimo agora, pronto para avançar, há uma barreira. Pare. Você não há de ir para onde você quer ir. E é muito interessante. Foram impedidos. Quem que impediu a eles? Não foi uma outra pessoa qualquer que chegou lá e começou a fazer bagunça, barulho, e o problema com Paulo, diz o texto literalmente,
foi impedido pelo Espírito Santo ali de ir anunciar na Ásia. Está agora, sai do leste e indo ao oeste e não funciona. E no versículo 7 diz, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitene. Agora, não deu para ir ao oeste, vamos ao sul então. Talvez a coisa vai ser melhor. Mas mesmo aí, diz, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Há muitos especuladores sobre o que está a acontecer. Há uns que dizem, nós entendemos que quando Paulo começa a escrever, ele fala de enfermidades. Provavelmente, ele devia estar aqui com problema. O seu problema, como o pastor Isaías, talvez estava sem poder ver bem e talvez outras situações de saúde podiam estar ali. O argumento de dizer que deve ser que talvez Paulo devia estar com uma situação de enfermidade, essa é mais especulativa do que textual, porque o texto diz que é o Espírito que diz, não dá, não vai para lá, e quer ir para o sul, também não vai para lá, ponto final. E eles então, não restava nada mais, senão andarem e foram até onde? Desceram a Troade. Troade é um lugar crítico para o desenvolvimento do cristianismo no mundo todo. Ok? Por quê? Porque foi deste ponto que o evangelho agora penetra a Europa. E da Europa nós temos o evangelho espalhado por todo o mundo. Então é crítico o que está realmente a acontecer. Porque foi lá em Troade onde Paulo, de noite, teve uma visão em que se apresentava um varão de Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Muito interessante o que você está a ver nesse momento. Missão certa, mas certamente há aqui incerteza do que pode ser feito, de como pode avançar. E Paulo não tinha dúvida que Deus o havia enviado, não tinha dúvida que ele devia continuar a pregar o Evangelho, não tinha dúvida que ele devia fortalecer a fé dos salvos. Não havia questão quanto a isto. Mas agora a questão é obediência ou desobediência? Aceitar a intervenção de Deus ou não? Irmãos, nas nossas vidas, nós vamos ter momentos na nossa vida que estamos tão certos, que estamos no lugar certo, mas provavelmente não é o tempo certo para Deus. Nem sempre o seu tempo é o tempo de Deus. Nem sempre a sua estratégia é a estratégia de Deus. Por que alguém ouviria o Evangelho 2 vezes, sem que alguém que nunca ouviu antes ouvisse pelo menos uma vez? E o Espírito de Deus os conduz para que eles possam, lá de Troade, recebendo essa mensagem, pudessem avançar. Há de ver que se você ler com cuidado o texto, a narrativa toda, vai encontrar que quando Paulo chega nesses lugares, encontra não homem que ele viu na visão, encontra mulheres sentadas ali, perto do rio, que na verdade era propício para a adoração. E é lá onde, na semana que vem, vamos ver onde Paulo vai ter o ensejo de conhecer a Lídia que veio a conhecer a Jesus, e por intermédio de crer em Jesus, ele hospeda-os na casa dele. Uma igreja nasce, e vamos avançar isso na semana que vem. Mas é importante olhar para essas duas coisas. Os seus planos devem ser conduzidos por Deus. Se você olhar no Salmo 37, lá nós somos colocados a podermos olhar a Deus em ação. Não é o que eu acho, mas é o que Deus quer na minha vida. O versículo 23 do capítulo 37 diz, os passos de um homem bom são o quê? Confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Essa é a maneira como Deus trabalha conosco. Os seus passos devem ser conduzidos pelo Senhor. E precisamos de aprender a ser obedientes, ou, se formos o contrário, iríamos para o outro lado, que não é o correto, que é sermos desobedientes. Em Provérbios capítulo 16,
nós vemos a mesma coisa. Você e eu temos que começar a perceber que a agenda de Deus é melhor que a nossa agenda. Podemos ter agendas de planos bonitos, mas se Deus diz pare, é tempo para fazer o quê? Parar. E quando Deus diz avance, é tempo para fazer o quê? Avance. É muito interessante. Lembra o que aconteceu com o povo de Israel no livro de Êxodo, nos capítulos 13, 14, e eles estavam aí no lugar, não podia ir para nenhum lugar, começaram a reclamar: Moisés, por que você nos trouxe aqui? Olha, estão aí a vir nos atacar, desse lado não podemos ir, aqui tem o mar, o que agora vai acontecer? Vamos morrer aqui. Deus fala para eles: o que vocês estão à espera? Marchem! O que estão à espera? Marchem! E levou a um homem como Moisés a poder marchar, abrindo o Mar Vermelho, e passaram, e eles podiam glorificar a Deus porque obedeceram a Deus. Quantas bênçãos você e eu perdemos porque nós dissemos: já temos o nosso plano, daqui não saio e daqui ninguém me tira. É tempo que nós ouçamos a voz do Espírito Santo de Deus, que quando Ele nos conduz para uma direção, essa é a direção que devemos ir. E quando Ele diz que é tempo de parar, é tempo de parar. E quando Ele diz que é tempo de chorar, é tempo de chorar, é tempo de rir, é tempo de rir. Vamos procurar obedecer a Deus. E em Provérbios 16, versículo 9, nós lemos isso, essa palavra: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quem que dirige os seus passos? Quem que dirige a sua vida? Muitas vezes somos tão autossuficientes que achamos que o meu plano é o melhor que tem e ele já foi fixo e ninguém pode mexer. É por isso muitas vezes entramos em momento de embate. Momento de embate. Vamos numa parede, está ali, vamos na outra, batemos entre a parede e a espada, porque nós não estamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei semana passada? Esses gentios também disseram, tanto Pedro quanto Simão de Paulo e Barnabé, esses gentios também, eles receberam não só a salvação pela fé, mas também receberam o Espírito Santo de Deus, como nós também recebemos. O problema é que muitas vezes nós estamos tão insensíveis que já ficamos parados, já fizemos a nossa mente que eu não quero mudar, eu quero ficar por aqui. Irmãos, precisamos de sair da nossa insensibilidade e sermos sensíveis à atuação do Espírito Santo para que possamos avançar na direção que Ele nos conduz. Fazendo isso, você e eu seremos abençoados e Deus vai ser glorificado e a missão continuará. Mas por falta da sensibilidade ao que Deus fala, continuamos. Eu vou fazer, é assim que eu já decidi. Ninguém vai me convencer. Eu pensei assim, eu achei assim, eu já escrevi assim. Isso já está no crivo e ninguém vai me tirar daqui. E muitas vezes você começa a ser a pedra no sapato da família, da igreja e de todas as pessoas. Porque você está aí tão afixado nesse pensamento a ponto de não poder ouvir a sensação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a igreja sofre por causa disto. Porque as pessoas já decidiram o que vão fazer e pensam que vou fazer assim mesmo. E quem sabe eu vou poder arrastar comigo alguns. Qual é a vantagem que isso vai ter? Nenhuma. Antes, busque somar do que dividir. Dividindo, os dois perdem, porque os dois vão continuar lembrando desse momento que não foi bom. Mas somando, todos nós vamos ser abençoados. Então, deixa que o seu coração seja conduzido por Deus. Deixa que os seus passos sejam conduzidos por Deus. Porque quando for assim, eu quero te dizer que nós seremos das pessoas as mais abençoadas. Eu quero, amados, nesse momento, encorajá-los a lembrarem que Deus nos chama. Não é um homem que nos chama. Deus nos chama. Quando Ele nos chama, Ele nos dá uma missão. E quando Ele nos dá uma missão, cabe a nós sermos o quê? Obedientes. E quando obedecemos a sua voz,
Seguiremos onde quer que Ele nos envie. Não pensem que esses missionários que vêm da Europa, da América Latina e vêm de outros lugares, eles vêm porque não têm mais o que fazer lá nos seus países. Eles o fazem em obediência ao chamado de quem? De Deus. E Deus ainda não parou de chamar. Ele continua a chamar homens e mulheres em pleno século XXI aqui em Moçambique e nesta igreja. Alguns de nós pensamos, ser pastor, eu já vi como pastores sofrem. Eu não quero ser pastor de forma nenhuma. Eu sei como o salário deles é gordo. Então eu não quero ser pastor, certo? O salário de pastor é assim, muito gordo. Então eu quero ficar no meu canto, onde eu posso ter um salário não muito gordo. Então é um problema. Obedeça ao Espírito. Quando o Espírito diz é tempo de ir, é tempo de renunciar a outras coisas, independentemente do que possa ser. Eu vou te dizer, quando Deus chama, Ele dá uma missão. E quando dá uma missão, Ele vai providenciar. Tem um amém? Pergunta a esses missionários. Não são os magnatas da vida. Não é porque lhes resta muito dinheiro. Eles estão aqui porque estão a obedecer a Deus e nunca lhes falta o pão. Tem combustível, mesmo com os aumentos do combustível, tem pão em casa e podem comer, são brasileiros, um pãozinho de queijo também, com o que resta. Então, simplesmente o que eu posso dizer para ti é, se vir de pastel de Belém também, tem lá nata. Então, não importa, você vai ter isso. Mas é Deus providenciando. E se for daqui, é cacana, que eu gosto, muito boa. Então, não vai faltar se você está na agenda de quem? De Deus. O nosso maior problema é que queremos seguir a nossa agenda e divergimos-nos da agenda de Deus. Tanto Paulo quanto Barnabé, eles entenderão que Deus estava no controle. E o resultado disto é que nós vemos igrejas em Chipre abençoadas, igrejas em outras cidades abençoadas e, eventualmente, a igreja partindo de Troade, o trabalho avança para a Europa, como vamos ver na semana que vem. Amados, lembre que não é um pastor, não é uma liderança da igreja, é Deus quem chama. E lembra, a missão não é dada por uma igreja. Mesmo que nós definamos estratégias, as nossas estratégias devem se conformar com quem? Com a palavra de Deus. Porque ela é a autoridade suficiente e última em matérias de fé e prática. Então, vamos fazer isso. E tenha cuidado de não ser cabeça dura. Quando Deus diz, sai dali, vai para ali, vá para onde está. Porque quando Ele te manda, Ele tem os seus anjos acampando ao seu redor. Você pensa, aqui estou mais seguro porque tenho tudo o que eu tinha sempre, eu conheço tudo aqui. Você pode estar num lugar mais inseguro ainda. Porque sem Deus, você é das pessoas a mais miserável e mais insegura que pode se encontrar. Mas com Deus, você é a pessoa mais abençoada que pode existir. Desafio-vos esta manhã a sempre ser sensíveis à voz de Deus e deixar que seja Deus a agir, a atuar, a falar. Porque quando fazemos isso, a missão de Deus continuará, a sua igreja vai crescer e veremos muitas almas salvas. Como diz o versículo 5, aí a igreja estava a crescer cada dia que passava, porque houve quem se importou em ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Que sejamos assim como IBM. Amém?